Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, hoje dia 23 de fevereiro, quarto domingo desse abençoado mês. E hoje nós vamos continuar falando da Cristologia. Lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. Então, ainda nas outras lições, foi dado ênfase à natureza divina do Senhor, a ênfase ao verbo, Deus, mesma substância do Pai, mesma essência. Hoje nós vamos dar ênfase à humanidade de Jesus. Por quê? Negar a humanidade de Jesus é tão pecaminoso quanto negar a sua divindade. Há extremos. Tem gente que acha que Jesus é só Deus. Por outro lado, existem aqueles que acham que Jesus é só homem. São extremos. Jesus tem duas naturezas. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. Então, verbo, Deus, carne, humanidade. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como o único da espécie do Pai, unigênito, o único que tem o DNA do Pai, cheio de graça e de verdade. Graças a Deus. Então, não podemos negar nem o verbo, nem a carne, nem Deus, nem o homem, porque em Jesus há duas naturezas. Natureza divina, verbo. Natureza humana, carne. Hoje, na lição de número 8, a ênfase será dada à questão da natureza humana, porque o Senhor Jesus é também o verdadeiro homem. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Lembrando que na época de Jesus não tinha esse conceito de Palestina, não tinha, tinha a faixa de Gaza. Nós tínhamos província da Judeia, província da Samaria e província da Galileia. Então o Senhor Jesus, na época de Jesus, ele percorria essas províncias. E aí está dizendo que ele percorria a Galileia. Lembrando que Jesus morou em Nazaré. Nazaré é uma cidade da Galileia. Então ele percorria a província da Galileia. E eu acho que talvez o local mais importante da Galileia seja o próprio mar da Galileia, né? Que na verdade não é um mar, é um lago de água doce, apelidado de mar, mas na verdade o hebraico chama aquela região de Kineret, que seria uma espécie de harpa, por causa do modelo geográfico do mar. Então o nome dele é Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. São todos os mesmos nomes para a mesma localidade. E o Senhor Jesus então percorria a região da Galileia, que é a região mais rica de Israel, a região mais verde de Israel, a região que mais produz em Israel é a Galileia. Tá bem? Bom, a verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social. Tem gente que não tem, né? Não pode ter vida social, mas Jesus teve. Jesus teve amigos, parentes, foi num casamento, foi num jantar. Jesus foi. Então ele interagia com as pessoas. Ele era conhecido dos seus vizinhos e moradores da cidade de Nazaré, onde ele fora criado. Jesus nasceu em Belém, na Judeia, mas ele foi criado em Nazaré. Nazaré é uma cidade que nem aparece no Antigo Testamento. Ela só ficou famosa
no Novo Testamento, porque Jesus foi morar lá. Por isso que Nazaré é famosa, senão você nunca ia ouvir falar de Nazaré. Ela aparece no mapa pelo fato de Jesus ter escolhido essa cidade. A região aparece, que é aquela região da sombra da morte, a Galileia dos gentios, isso aparece. Mas a palavra Nazaré nem aparece no Antigo Testamento. Bom, nós temos uma leitura em classe, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51, e temos também a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Eu quero convidar os irmãos presentes para que reverentemente se coloquem de pé, e você que está aí na sua casa, você pode nos acompanhar também. Leia comigo bem alto, para a gente absorver o máximo o conteúdo escrito. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51, vamos ler todos juntos. Vamos iniciar. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Acho que travou, irmão. Ok. Vamos lá. Vamos voltar aqui então. Esse é o problema da tecnologia, né, irmãos? Vamos lá. Ele está com um probleminha ali. Você tem que me ajudar aí, irmãozinho. 46. Verso 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Vamos ler todos juntos. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, é no nome do Senhor Jesus
que clamamos por Ti nessa manhã. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua direção, precisamos da Tua orientação. Pai Santo, vem nos alimentar. Senhor, que a Tua palavra, que é profética, possa nos confortar, nos edificar, nos exortar. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos orientar nessa manhã. Abençoa todas as famílias, todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Vamos então dar essa ênfase à natureza humana do Senhor Jesus. Deixa eu fazer mais um alerta, mais uma observação, porque essas aulas, embora elas sejam cristológicas, elas são também apologéticas. E nós precisamos entender que nessa aula eu vou falar um pouquinho, eu vou dar ênfase sobre a natureza humana, mas isso, em hipótese alguma, contradiz a natureza divina de Jesus. Como também, quando nós demos ênfase à natureza divina, ela também não anulou a natureza humana de Jesus. Então, a primícia é essa: o Verbo se fez carne, Deus, homem, duas naturezas. Hoje nós vamos dar ênfase na natureza humana, mas isso não significa que nós devemos anular a natureza divina, como fazem os unitaristas. Esses grupos religiosos, para anular a divindade de Jesus, citam passagens da natureza humana. E passagem da natureza humana não elimina a divindade, apenas mostra a outra natureza de Jesus, porque Jesus tem duas naturezas. Então, nós sempre temos que entender essas duas naturezas. Jesus fala: o Pai é maior do que eu, como homem. Como homem, Jesus era sujeito, inclusive, aos seus pais. Então, claro que o Pai é maior do que ele. Mas isso não tem a ver com natureza, tem a ver com função. Como eu já disse para vocês, e eu falo abertamente, na minha opinião, meu Pai é maior do que eu. E nem por isso eu deixei de ser humano, porque o assunto aqui não tem a ver com natureza. Então, quando Jesus diz o Pai é maior do que eu, não tem a ver com a natureza dele, tem a ver com função. Mas Jesus também disse: eu e o Pai somos uma só natureza. Então, o mesmo Jesus, que é o Verbo, pode dizer: eu e o Pai somos ou então Jesus, como verdadeiro homem, pode dizer: o Pai é maior do que eu, porque Jesus não é o Pai. Então tem que ficar claro as duas naturezas da pessoa do Senhor Jesus: Verbo Deus, carne, homem. Hoje nós vamos ver Jesus viveu a experiência humana. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo que fala que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bem, então, o contexto do nosso texto áureo. Nosso texto áureo está inserido no primeiro dos evangelhos. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas ficaram denominados de evangelhos sinótipos. Vem de mesma visão, óptica, sinópticos, mesma visão. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E João difere, não tem exatamente a mesma perspectiva, a mesma visão dos 3 primeiros. Nosso textuário está em Mateus, capítulo 4, entre os versículos 12 a 25. E ele fala quando o Senhor Jesus volta para a Galileia, porque ele já estava na Galileia, então ele está voltando. E ali o Senhor Jesus chama os seus primeiros discípulos, na Galileia. Então quando a gente visita Israel, um dos locais que a gente vai é na Galileia. Aliás, a gente fica no hotel na Galileia. Do hotel você vê o mar da Galileia, porque a Galileia é muito importante no ministério do Senhor Jesus. Então é um dos locais que a gente fica, pousa inclusive, né? E a primeira parte do versículo diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas.
Bom, vamos entender um pouquinho por que Jesus ensinava nas sinagogas. Porque era o local onde as pessoas se reuniam. A sinagoga era o local onde as pessoas se reuniam. Então, às vezes, as pessoas que querem impor a ideia da guarda do sábado, falar, Jesus só reunia no sábado. Claro, os judeus se reúnem no sábado. Porque Jesus estava na sinagoga. Sim, embora o serviço na sinagoga não era só aos sábados, o principal dia dos serviços na sinagoga eram os sábados. Então, claro, Jesus é judeu. Então, o culto das sinagogas, como que era o culto? Como ele consistia esse culto na sinagoga? Tinha oração, louvor, leitura da Bíblia e a exposição feita por um rabino ou por uma pessoa competente. Então, era assim. Até hoje, na verdade, né? Tem os mesmos aspectos. Esse era o culto na sinagoga. É um culto relativamente simples, sem cerimonialismo. Não tem fumacinha, não tem gente com roupa diferente, não tem nada dessas coisas. É um culto que nem o nosso aqui. Abre a Bíblia, coisa transparente. Esse negócio de fumacinha, sabe, velhinha e tanta coisa, é das religiões de mistério. As religiões pagãs de mistério, para impressionar o povo, então punha essas coisas, tá? Agora, o culto judeu, o culto bíblico, não tem nada dessas coisas. Era uma coisa simples, o culto na sinagoga. Bom, a vida de Jesus, sua reputação como autor de milagres, é notável no texto bíblico, ele estava curando. E outra coisa, ele pregava na sinagoga, então as pessoas entendiam que ele tinha a qualificação para isso, mesmo ele não tendo a formação que era necessário para poder usar esse momento do culto na sinagoga. Então, provavelmente, ele não recebeu nenhum tipo de instrução formal, ele não foi nenhuma escola teológica da época, tá? Porque é o que exigia, para poder usar a palavra, a pessoa tinha que ter formação. A palavra grega para sinagoga, porque a palavra sinagoga é grega, não é hebraica, tá? É aquela, sinagoge, que significa trazer com. É a mesma ideia de assembleia, reunião, onde se congregavam as pessoas. A ideia da palavra sinagoga. O termo sinagoga aparece 57 vezes no Novo Testamento. No Antigo, não. Não tem a palavra sinagoga no Antigo Testamento. Por quê? Porque a sinagoga foi criada no exílio babilônico. Por isso que não tem. Ela só vai aparecer, ela era comum aonde? No período interbíblico e no período do Novo Testamento. Na verdade, o povo de Israel, ele congregava no tabernáculo. O tabernáculo era o local de culto. Depois que o rei Salomão construiu o templo, aí começava a cultuar no templo. Quando o templo foi destruído por Nabucodonosor, no ano 586 a.C., os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Na Babilônia, eles criaram um centro comunitário que apelidaram de sinagoga. É ali, porque não tem mais templo. Então, eles se reúnem aos sábados, as crianças, e a sinagoga ela não tem formalidade, não tem a ideia do templo. O templo era aquela reverência, só o sacerdote entrava, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, é templo. Agora, sinagoga não. Sinagoga é igual o nosso modelo de igreja hoje. A pessoa entra, mas se a gente quiser usar um termo, um assunto social, vou falar sobre o problema da dengue, para os irmãos não deixarem, pode, é um local, não tem aquela ideia de templo em Jerusalém, é um centro comunitário, onde se lia a Bíblia, cantava, mas também dava os avisos sociais e políticos, eram avisados na sinagoga, por isso a sinagoga parece muito, aliás a igreja copiou esse modelo da sinagoga. Então, a igreja não tem aquele modelo de templo lá em Jerusalém. Por quê? Porque Paulo quebrou esse conceito. Paulo fala que você é o templo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Não é mais uma casa. Então, tem ainda igreja evangélica que pensa que o templo é igual aquele templo de Jerusalém. A pessoa entra, aquela reverência dentro do templo, achando que o templo pensa que Deus habita no templo, né?
Aí teve um deles que falou para mim, falou, irmão, quando termina o culto, a irmandade já vai varrendo tudo, porque nem a poeira pode ficar dentro do templo. Eu falei para vocês, estão atrasados, né? Tira logo o sapato. Deixa o sapato lá fora, que nem fazem os japoneses ou os muçulmanos. Já entra descalço, para nem contaminar o templo. Mas o Novo Testamento não tem essa ideia. Para nós, você é o templo do Espírito Santo. Não tem essa ideia de achar que, não, a reverência está dentro do seu coração. Porque você é o templo do Espírito de Deus. Nós temos um local, a gente respeita o ambiente, mas dentro de um templo, de uma sinagoga, podia falar sobre oração, culto, mas podia falar de assuntos sociais ou políticos, porque é um centro comunitário onde as pessoas se congregavam para vários aprendizados. Por exemplo, as crianças aprendiam a língua grega, aliás, a língua hebraica, as crianças aprendiam a língua grega, como as crianças aprendem música. Então, a ideia da sinagoga, que aparece no Novo Testamento, não é a mesma de templo. E os cristãos não têm essa percepção de templo, por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Não é mais um local feito por mão humana. Usualmente, a sinagoga era um edifício que tinha um formato retangular, talvez medindo 21 por 15 metros, com colunas nos 3 lados. Havia um balcão, porque separava homens das mulheres. Normalmente, as mulheres ficariam na galeria, os homens ficariam embaixo, o púlpito ficaria normalmente mais para o meio, tanto é que a pessoa pregava olhando para todos os lados, como está aqui hoje. Eu posso falar lá para o coral, para a orquestra, aqui para o púlpito e para vocês. A ideia da sinagoga é essa. O rabino ficava meio no centro. E na parte da galeria ficavam as mulheres, porque era assim o mundo antigo. Havia uma segregação das mulheres, elas não podiam ficar junto com os homens. Eu trouxe uma foto aí, da viagem que a gente fez para Israel em 2019, essa foto é na Galileia, essa é a cidade de Cafarnaum, e nós estamos em uma sinagoga, ou pelo menos ruínas da sinagoga de Cafarnaum, e essa sinagoga fica pertinho da casa da sogra de Pedro. Do ladinho ficava a casa da sogra de Pedro, que está preservada lá ainda. Então, essa era a sinagoga, aí está o nosso grupo, que viajou conosco em 2019. Está aí a irmã Rose. Hoje a irmã Rose não veio, né? Não veio. A Rose é a esposa do pastor Cleuton. Ela está ali na frente, na entrada da cidade de Cafarnaum. Então está ali, ó, Cafarnaum. E aí estou eu com a minha filha numa das colunas da sinagoga de Cafarnaum, lá em Israel. Outras fotos da sinagoga, claro que são apenas ruínas, mas para você ter uma ideia, essa talvez seja a mais importante, a mais famosa sinagoga da Galileia, que ficava na grande cidade de Cafarnaum. Ela foi escavada e foi cuidada, e hoje é um ponto turístico muito importante. Quem cuida dessa região é a Igreja Católica. Isso aí está sobre uma organização chamada Custódia da Terra Santa. E quem cuida são os padres da Igreja Católica. Mas é um local muito bem preservado. Provavelmente, então, as dimensões variam dependendo do número de pessoas que assistiam à reunião. Quanto mais pessoas, acaba ficando maior a sinagoga. Tá? Mas elas não eram, assim, muito grandes. Elas tinham um número mais limitado de pessoas. Aqui está de novo o nosso grupo. Dimensões. Provavelmente as sinagogas tiveram origem, então, no primeiro cativeiro, que é o cativeiro babilônico, em substituição ao templo, que havia sido destruído quando o povo não tinha mais acesso a um local para adorar a Deus. Então se fez um local chamado sinagoga. A sinagoga, então, tornou-se parte da vida religiosa dos judeus até hoje. Até hoje os judeus, eles cultuam a Deus nas sinagogas. E eu trouxe para vocês fotos que eu tirei da cidade de Nazaré. Em Nazaré tem um parque temático chamado Nazaré Village, onde a gente leva as pessoas para ver como que era Nazaré na época de Jesus. É um parque temático, que nem tem a Disneylândia lá, eles criaram uma vila da época de Jesus. Então você entra, você volta a 2000 anos da história.
porque as pessoas estão vestidas com roupa da época, estão fazendo atividades ali, você passa, as pessoas estão ali, cuidando de carneirinho, tecendo, fazendo pão, tudo artesanal, e aí você tem uma ideia como que era, na época do Senhor Jesus, a vida, 2000 anos atrás, na cidade de Nazaré. Por isso, eles criaram. Então, aí, essa primeira foto, você vê como que era a sinagoga antiga, mais ou menos assim. Ali ficava o púlpito, não havia banco, nada disso, tá, irmão? Banco é uma coisa moderna. Nem nas igrejas antigas havia banco também. Ficava todo mundo de pé mesmo. Já pensou, irmão, ficar num culto 4 horas de pé? É difícil, né? Então, antigamente não tinha banco. Depois que foram introduzidos os bancos nas igrejas cristãs. Então, tinha aí o rolo, ó, bem primitivo, né? Que era o rolo de pergaminho. E ali tinha uma lamparina do lado, porque era um pouco escuro, era coberto, né? Então, aí está o meu cunhado, o doutor Paulo. Ele está lá no púlpito de uma sinagoga. A gente tirou essa foto dele de lado, mas só para os irmãos terem uma ideia de uma reconstrução de uma sinagoga na época de Jesus, como deveria ser bem primitivo, né? O chão bem primitivo. Claro que tinha sinagogas muito bonitas, na cidade de Séforis, por exemplo, tem uma sinagoga que tem não é pintura, é azulejos, né? Muito bonito, muitos temas de flores, de animais, uma coisa muito bonita. Mas aí era uma sinagoga mais simples, né? Mais comum. No tempo de Jesus, havia sinagogas em toda a vila, basicamente. E em Jerusalém, o número da sinagoga era cerca de 450 sinagogas. Em outras palavras, aqui em Campinas nós temos 160 congregações. Claro, que a cidade de Jerusalém é tão grande quanto a nossa, né? Mas se for ver templos que tem na cidade de Campinas, passa 450 templos. Então, na época em Jerusalém, na época de Jesus, tinha aproximadamente 450 sinagogas para as pessoas poderem orar e ler a Bíblia. Além dos cultos regulares, aos sábados, né, que é o grande culto na sinagoga, é no sábado. Havia outros dias especiais em que os judeus se reuniam. E isso seria no 2º e no 5º dia da semana. Então, considerando o domingo o primeiro dia, sábado o 7º, então, considerando domingo o primeiro, na segunda-feira e na quinta-feira, os judeus se reuniam também para orar, ler a Bíblia e para jejuar. Porque, por incrível que pareça, os judeus não jejuam no sábado. A gente pensa que o sábado é o dia que o judeu jejua. Não é. Eles não jejuam no sábado. No dia de jejum deles, normalmente é na segunda ou na quinta-feira. E os cristãos? Os cristãos primitivos tinham uma tendência a se consagrarem, a jejuarem na quarta e na sexta-feira. Os cristãos tinham esse costume de se consagrarem na quarta e na sexta-feira, e no primeiro dia da semana, o grande culto que era o domingo. Por quê? Era o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. É o dia que a luz venceu as trevas. É o dia, então, que a vida triunfou sobre a morte. Por causa desse simbolismo. Mas os cristãos não têm um dia para guardar como é o judaísmo. O judaísmo tem um dia, que é o sábado. Eles guardam aquele dia. O cristianismo não. Todos os 7 dias da semana são santos. Você pode cultuar qualquer dia. Então por que eles se reuniam no primeiro dia da semana? Por causa do símbolo da ressurreição. É o dia da grande vitória sobre a morte. E por que eles se reuniam então na quarta e na sexta-feira? Eles se reuniam para jejuar e orar, porque eram os dias dos cultos dos pagãos. Então eles sabiam que eles tinham que se consagrar para enfrentar os demônios. Porque quarta-feira era o culto da sagrada prostituição na Grécia. Milhares de pessoas iam fazer todo tipo de iniquidade. Então a igreja se reunia, se consagrava. Que nem tem o carnaval agora. O pessoal não faz o retiro para orar, para jejuar e tal. Mesmo caso. Na sexta era o culto de Dionísio, muita bebida. Então a igreja pegou esses 2 dias para se consagrar, para ver a diferença, quem é cristão e quem é pagão. Essa foi a ideia. Mas nós cristãos não temos um dia para guardar.
Todo dia você pode cultuar a Deus, pode servir a Deus com alegria. Por quê? Porque o nosso sábado é Jesus, né? Então nós não temos um dia especificamente, a não ser o domingo, já que ninguém trabalha, então é um dia que dá para a gente vir com maior frequência na igreja. Mas podia ser segunda, terça, não há problema nenhum. Além dos cultos seculares, aos sábados e em dias especiais, os judeus então se reuniam, no caso dos judeus, toda segunda-feira e toda quinta-feira e todo o sabate. As segundas e quintas-feiras era comum entre os judeus mais piedosos, aí tem até uma figura aí da sinagoga, frequentarem formas públicas diversas de cultos e de reuniões nas sinagogas com o acompanhamento do jejum. Isso na segunda e na quinta. Nos sábados ordinários, eles costumavam frequentar os cultos na sinagoga, mas não jejuavam. Tá? No sabate, eles não jejuavam. Os oficiais da sinagoga, quem eram? Os chefes. Então, tinha uma pessoa que era o chefe da sinagoga, que cuidava de tudo. Eram os responsáveis pelo arranjo dos cultos, pela execução da autoridade na comunidade. Era uma espécie de príncipe, o chefe da sinagoga. Mas eles tinham também presbíteros, que na verdade é a palavra grega, ancião, significa ancião, que evidentemente formavam um concílio sob a autoridade dos chefes. Terceiro, os legatos ou angios ecclesia, que operavam como leitor das orações, ou como mensageiros, aqueles que enviam dar as mensagens. Quarto, o assistente, que preparava e cuidava dos livros, limpava a sinagoga, fechava e abria as portas, quase como o diácono, né, que faz isso na igreja. Então a sinagoga era usada como uma escola religiosa, para as crianças, bem como para as reuniões. Tudo se fazia na sinagoga, desde um jantar até um aviso político, uma questão social ou culto. Tudo era feito, então, na sinagoga. Em qualquer lugarejo onde houvesse pelo menos 10 homens adultos, podia ter uma sinagoga. Por que 10? Por que o número 10? Gênesis capítulo 18. Quando Deus aparece para Abraão e fala que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, na verdade, Abraão está nos carvalhais de Manré, e 3 anjos aparecem para Deus, capítulo 19, eu falei 18, mas é o capítulo 19 de Gênesis. 3 anjos aparecem para Deus, 2 anjos vão destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão fica na presença do Senhor, de um dos anjos. Ali é a teofania, quando Deus se apresenta em forma angelical. E aí, Deus fala que não vai ocultar isso a Abraão. E fala que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão lembrou do sobrinho dele, Ló, que morava lá. Aí Abraão fala, claro que Abraão imaginou, pô, se houve até contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eram muita gente. Então ele deu um número baixo, falou, mas se tiver 50 justos lá, o senhor vai destruir a cidade? Aí Deus falou, não destruiria por amor dos 50. Abraão ficou meio surpreso, né? Porque tinha muitos pastores, mas como que não tem 50 justos? Aí Abraão, aquele jeito de comerciante judeu, abaixou o preço, né? Falou, Senhor, e se tivesse 45? Deus falou para Abraão, não destruiria por amor dos 45. Aí Abraão falou, veja bem, Deus, e se tivesse 40? Não, destruía por amor dos 40. Deveria abaixar logo, né? Fica com graça de abaixar um pouquinho, né? É bem aquele modelo de comerciante que vai baixando um pouquinho. E Senhor, tira 10 desses 40, o Senhor destruiria a cidade? Não, destruiria por amor dos 30. Então, Senhor, veja bem, tira mais 10. Não, destruiria por amor dos 20. Olha que situação, irmão. Aí Abraão falou, mas Deus, eu vou acabar minha oração agora. Tenha misericórdia de mim, tira mais 10. Não destruiria se houvesse 10 justos. E é por causa disso que você só pode organizar uma sinagoga se tiver 10 homens adultos. É por causa dessa passagem de Gênesis capítulo 19. Então a sinagoga servia de uma escola comunitária, um lugar de concílios religiosos, políticos. É como a nossa congregação hoje.
é o centro de adoração, mas a qualquer momento eu posso dar um aviso secular, posso dar um aviso social, até um aviso político às vezes, né? Quando teve a época, por exemplo, da pandemia, orientava os irmãos a usarem álcool. O que tem a ver isso com adoração, irmão? Usar álcool? Para higienizar a mão, né? Estou falando álcool para higienizar a mão. O que tem a ver a usar máscara? Na hora do culto, irmão, tem que pôr a máscara. O que tem a ver isso com adoração? Porque você não pode adorar a Deus sem máscara? Quer dizer, então são assuntos sociais e também políticos que eram dados na hora do culto. A sinagoga também era assim, não havia problema nenhum. Ah, mas e no templo? Aquela reverência. Mas no templo só entrava sacerdote, irmão. As pessoas não entravam no templo. No templo, em Jerusalém, ficava no pátio. Tinha o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, o pátio dos homens. Quem entrava no templo? Só sacerdote. Só sacerdote, não é qualquer pessoa que entrava. Tá bom? Então, os líderes eram os anciãos, ou os príncipes, ou o principal. Todo nome para a mesma figura. O líder principal era o chefe que dirigia a adoração. Como hoje o presbítero ou o pastor, né? Seriam questões equivalentes. Em seguida, na ordem da importância, havia o mestre, que era encarregado do edifício e que dirigia a escola. Por isso que é mestre. Professor, a palavra hebraica moré, professor. Tá? O rabi, né? Mestre. Também executava as decisões tomadas pelos outros anciãos, tanto sobre questões políticas como questões religiosas também. Algumas vezes as sinagogas contavam com um intérprete, que traduzia o hebraico antigo para o aramaico coloquial, que era a língua deles. Eles vieram da Babilônia. Qual era a língua que se falava na Babilônia? Aramaico. Eles ficaram... A turma de Daniel ficou 70 anos na Babilônia. A turma do profeta Ezequiel ficou 60 anos. E a turma daqueles que foram cativos por causa da destruição de Jerusalém, ficaram 50 anos na Babilônia. Nesses 50 anos, uma geração nova apareceu que não falava mais o hebraico. Falava a língua da Babilônia, aramaico. Então, às vezes, precisava ter uma pessoa que conhecesse o hebraico para fazer a interpretação. Lia em hebraico, mas ensinava em aramaico. Jesus tanto podia pregar em uma sinagoga, como ser expulso da mesma, como aconteceu, de acordo com a disposição do chefe da sinagoga. Se o chefe ficava nervosinho, colocava para fora. Ele tinha autoridade para isso. Tá? Porque era ele que dava oportunidade para o pregador, o chefe da sinagoga. Jesus utilizou-se extensamente das sinagogas em seu ministério de ensino, porque Jesus era um ensinador. E, evidentemente, era largamente aceito como mestre, principalmente na região, naquelas congregaçõezinhas daqueles bairros da Galileia, lá longe e tal, sabe? Que nem hoje, irmão. Você vê, às vezes, irmãos dessas regiões mais longes, não tem tanto pregador, não é igual aqui na igreja sede, está cheio de pregador, que é uma bênção, né? Essas congregações mais remotas, não tem. Então, era uma bênção quando chegava aí, Jesus ia naquela sinagoga lá longe. Aí o mestre falou, vamos dar oportunidade, porque ele ensinava, era ensinador, não dava para Jesus, eles não davam oportunidade em Jerusalém. É muito raro você ver Jesus pregando em uma sinagoga em Jerusalém. É raro. Mas em Samaria, na Galileia, principalmente isso na Galileia, ele pregava, porque era aquela congregação mais longe, onde não havia tanto recursos. Aí vinha uma pessoa que falava bem, pregava bem, dava oportunidade. Tá? Então dependia muito do chefe da sinagoga. E a segunda parte do versículo, do nosso textuário, diz assim, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus pregou a palavra, indica o cumprimento do dever. Pregar, cumprir o dever. Pregador, no sentido de arauto, mensageiro. O termo também significa clamar, proclamar. Isso significa a ideia da pregação, proclamação do evangelho. Mas Jesus também era um ensinador, não era só um pregador. Porque há uma diferença em pregar e ensinar. A minha tendência é fazer a fusão das duas coisas. Então, ao mesmo tempo que às vezes eu estou ensinando, eu prego. Mas não é muito comum. O comum é a pessoa só pregar ou só ensinar. Então, são coisas distintas. Tá? E o Senhor Jesus fazia esse intercâmbio. Tem hora que ele está proclamando, pregando. Tem hora que ele está ensinando.
tem hora que ele está fazendo as duas coisas. É uma boa lição para ser observada por todos os ministros do Evangelho, como Jesus lidava. Em outras palavras, Jesus ele tem a natureza divina. Então ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Por isso que às vezes ele ensina, às vezes ele prega, ele proclama. Hoje não é muito diferente. Se você vai em uma congregação, você vê que o povo está glorificando tudo, você não vai jogar um balde de água fria e começar a querer dar um estudo sistemático que vai matar a alegria da igreja, né, irmão? Às vezes eu fico até preocupado, a igreja está glorificando, você dá a oportunidade para a pessoa orar, ele apaga o fogo, basicamente. Às vezes ele já pegar o microfone, já segue o ritmo, irmão. Nós, irmãos, vamos orar. Santo Deus. Mata. Então precisa sentir como é que está a congregação. Se os irmãos estão ali, então mantém. Louvor é assim também. Orar é assim também. Né? Só está vendo que a igreja está naquele nível maravilhoso de adoração. Vamos cantar um hino nesse nível. Aí está todo mundo naquele nível. Deus prometeu consertar. Irmão, não faz assim, gente boa. Não que sim, não seja ruim, mas tem um momento, né? Tudo é uma questão de sensibilidade. Sinta o público, né? Então é importante a pessoa também conduzir o povo à adoração. E há momentos que está pedindo uma mensagem mais avivada. Há momentos que não. Momentos realmente é o momento. As pessoas vieram, por exemplo, em um simpósio, estudo. Ela já vem preparado para isso. Estudo bíblico. Por isso é um simpósio. É estudo. Por exemplo, nós estamos no chamado Fevereiro Teológico. Nós temos tido um estudo mais glorioso do que o outro. Começou no dia 7 com o pastor Eudes, falando sobre soterologia, a doutrina da salvação. Dia 14 foi o pastor José Roberto falando sobre bibliologia, falando sobre a história da Bíblia, a tradução da Bíblia. Na última sexta-feira, dia 21, o pastor Ivan Santos abordou aqui o livro do Apocalipse. Estudo, profundidade. E nós vamos fechar esse mês, na próxima sexta-feira, dia 28, com o professor Gutierrez do Belenzinho, São Paulo, trazendo um estudo da palavra de Deus. Então os irmãos se organizem, se preparem, porque esse é o Fevereiro Teológico. É o mês que se prepara antes de iniciar as aulas na escola teológica, que iniciam no mês de março. E finalmente, fechando o versículo diz, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, Mateus 4, 23. Curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus curava, Jesus cura, graças a Deus. É o mesmo. Jesus mesmo disse que aqueles que tivessem fé fariam milagres maiores ainda. Jesus disse isso. É aceito que Jesus tenha usado algumas vezes a sua natureza divina, mas o seu próprio testemunho parece indicar que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, operou milagres e maravilhas. Mas é verdade que há momentos que Jesus atua a sua natureza divina. Por exemplo, quando ele fala, perdoados estão os teus pecados. Só Deus perdoa pecado, irmão. E Jesus fala, perdoados estão os teus pecados. Isso é o verbo. Tem jeito de falar aqui. Agora, muitas curas, Jesus curou no poder do Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, você precisa entender esses momentos. Lucas 4:1, olha só. E Jesus, cheio do Espírito Santo, revestimento de poder, como nós também podemos ser cheios do Espírito Santo. Eu não deixo de ser o pastor Alberto porque estou cheio do Espírito Santo. Jesus não deixou de ser Jesus porque estava cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, do Rio Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado por Satanás. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, muitas das curas que Jesus operou, foi pelo poder do Espírito Santo. O homem Jesus, cheio do Espírito Santo, operou maravilhas. Embora fosse de natureza divina, o desígnio da encarnação de Jesus é que ele ficasse limitado no tempo e no espaço. Foi a condição de Messias dele, do messianato. Para ele ser o Messias,
o verbo se fez carne. Aí capítulo 2 de Filipenses diz que Jesus esvaziou da sua divindade. Não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas enfrentou cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo. Jesus esvaziou-se das prerrogativas divinas, não da natureza divina. Jesus não deixou de ser Deus. Ele não se apegou aos atributos divinos, só isso. Mas como homem, ele teve um crescimento natural. É isso que diz a Bíblia, Lucas 2,40, por exemplo. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça. A graça de Deus estava sobre ele. Quer dizer, um menininho. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ele teve de crescer em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, aprender a obediência. Em suma, desenvolveu-se tal como nós, como uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. O Senhor Jesus possui, portanto, duas naturezas. É o verbo, verdadeiro Deus, e homem, verdadeiro homem. É o verdadeiro Deus, mas é o verdadeiro homem. Espírito, alma e corpo. Jesus era o homem, mas também tinha a natureza divina. O verbo se fez carne. O Senhor Jesus não viveu como monge, ou como eremita, retirado lá na caverna. Não. Jesus não viveu isolado da sociedade. Nem ensinou as práticas ascéticas, que você tem que fugir de tudo e ficar lá no mosteiro, lá no fim do mundo. Não. Jesus não falou isso. Não ensinou nada dessas coisas. Pelo contrário, na Bíblia descreve Jesus tendo uma ativa vida social e religiosa. E essa lição, então, mostra esses aspectos da experiência humana do Senhor Jesus. A experiência humana no ministério do Senhor Jesus. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus, quem eram? Na época de Jesus, fariseus, saduceus e herodianos. Esses são os que estão registrados na Bíblia. E havia debate. Esses debates entre eles revelam os princípios morais e a responsabilidade civis que temos. Por exemplo, os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que é separados. Significa pessoas que achavam que eram discípulos de Moisés. Eles não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima da Bíblia e criam na separação do Estado da religião. Esse era o pensamento dos fariseus. Eles eram membros do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, e tornaram-se críticos devido à vida do Senhor Jesus. Paulo, o apóstolo, era da seita dos fariseus. Ele era fariseu antes de se converter ao Senhor Jesus. E os saduceus, quem eram? A elite de Israel. O nome vem de Zadok. Zadok é a família que detinha o sumo sacerdócio, desde a época do rei Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eles, com os fariseus, eram uma facção do judaísmo. Todos eram judeus, mas esse grupo era fariseu, esse grupo era saduceu, esse grupo era herodiano, outros eram essênio, outros eram zelotes. São várias seitas no judaísmo, ou facções. Os saduceus aceitavam apenas os 5 livros de Moisés, ou seja, só o Pentateuco, e ainda com reserva, né? Eles não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em espíritos, os saduceus não acreditavam na ressurreição, porque eles copiaram a cultura helenística, a cultura dos gregos. Eles rejeitavam todos os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam forte influência no Senado, pessoas extremamente estudadas, inteligentes, estudavam filosofia grega, eram pessoas muito bem formadas intelectualmente e eram inimigos mortais do Senhor Jesus, porque tudo que Jesus pregava ia contra a doutrina dos saduceus. Foram os saduceus que vieram com aquela história para Jesus, da mulher que tinha casado 7 vezes e morrido, e aí foram perguntar para Jesus quem seria o marido dela, já que ela casou com 7 maridos. Então, quem seria o marido dela? Porque eles não acreditam na ressurreição. Aí Jesus enfrentou-os e disse que eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. Os saduceus se uniram aos fariseus, superando esses obstáculos ideológicos, somente para condenar Jesus, para matar Jesus.
E os herodianos, quem eram? Eram os apoiadores da casa de Herodes. Uma espécie de marqueteiros, buscavam convencer o povo para o povo obedecer Roma. Foram instruídos com interesses nacionalistas e eram a favor da cobrança dos impostos. O discurso de Jesus também incomodava os herodianos, mas eles também formaram conselho com os fariseus e com os saduceus para matar o Senhor Jesus. No fundo eram todos inimigos, né? Estavam todos associados aos fariseus na questão do tributo. Eles que foram lá falar para Jesus, deve pagar imposto ou não? Herodiano, só para poder acusar Jesus. Jesus falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A vida social e religiosa do Senhor Jesus. Bom, Jesus participava, irmão. Jesus não era antissocial. A Bíblia é clara que ele vai em casamento, vai em jantar, vai no templo, participa das festas judaicas da Páscoa, do Pentecostes. Jesus participava, irmão. Tá? Então Jesus não era antissocial, como alguns pensam. A escolha dos seus discípulos, como Felipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente de amigos no mar da Galileia. Foi lá conversar com os pescadores. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, como Zacarias, como Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Então eram aparentados. Bom, embora em Israel quase todo mundo era aparentado mesmo, né? Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria, versículos que eu já li com os irmãos, a criança, a infância de Jesus. Ele interagia com as pessoas, independentemente de sua condição social. Quando ele era criança, ele estava falando com os sacerdotes no templo. Ele falava com publicanos, que são os funcionários públicos. Publicano é funcionário público. Todo funcionário público, Jesus falava. Mas o que tem a ver falar com funcionário público? Acontece que o funcionário público, na época de Jesus, trabalhava para Roma, para arrecadar imposto para Roma. Então os judeus olhavam para ele tipo assim, desviado. Ficar aí nesse serviço maligno, trabalhando para arrecadar dinheiro do povo, para dar para Roma pagã. Então eles odiavam. Então ser funcionário público na época de Jesus não era fácil, não. Era uma profissão muito mal vista. Mas Jesus falava com os funcionários públicos, falava com os fariseus. Jesus falou com uma mulher pecadora, falou com ela. Jesus falou com a mulher samaritana. Tudo que havia preconceitos e paradigmas, Jesus quebrou. Porque Jesus era um homem muito social. Ele gostava de conversar com as pessoas. E características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal. Por isso que é estranha essa doutrina da Igreja Católica que Maria é sempre virgem. Não tem jeito de Maria ser virgem sempre. Depois que Jesus nasceu, ela não é mais virgem, irmão. Ela era virgem antes de Jesus nascer. Antes de Jesus nascer, ela era virgem. Mas depois que Jesus nasceu, que história é essa dela virgem perpétua? Isso aí é outra, isso é invenção. Porque Jesus nasceu de um parto natural. Não foi por cesariana. Jesus nasceu naturalmente. Então não tem jeito dessa doutrina católica da virgindade perpétua de Maria. Isso é uma invencionice, né? Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono. Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço. Jesus morreu como homem. Claro que ele ressuscitou, mas ele morreu também. Então, Jesus viveu a humanidade plena. Só que nunca pecou, né? Em tudo foi provado, mas nunca pecou. A diferença é que ele não ficou morto, que ele ressuscitou ao 3º dia. Em outras palavras, ele venceu a morte, mas ele morreu também na cruz do Calvário. Ainda como homem, ele dependia tanto de oração, como também do Espírito Santo. Como homem, ele pediu para as pessoas orarem ali com ele. Vem orar comigo, vigiai. Como homem, ele precisava do poder do Espírito Santo. O que eu e você precisa. Como homem, nós precisamos que os irmãos um orem pelos outros. Como homem, nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. É um ser humano. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual.
Porque Jesus nunca pecou, irmão. Tá? Essa é a diferença. Hebreus capítulo 4 fala que Jesus em tudo foi provado. Todo tipo de tentação que você tem, tentaram Jesus também. A diferença é que ele nunca pecou. Essa é a grande diferença. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. E as heresias que negam a humanidade de Jesus? Mas tem gente que nega que Jesus se fez carne. Foi a primeira heresia que Paulo, que João, que os apóstolos tiveram que enfrentar. Os gnósticos negavam que Jesus tinha feito em carne. Mas tem outro. Esse Apolinário, por exemplo, ele foi bispo de Laodiceia. Laodiceia é uma cidade linda. Eu estive em Laodiceia, na Turquia, onde tem mais preservados monumentos. Uma cidade de mármore branco. É a coisa mais linda, a cidade de Laodiceia. A senhora foi, né, irmã Tereza? A cidade de Laodiceia, a cidade que está mais preservada é de Laodiceia. Uma cidade rica. E esse bispo Apolinário, por volta do ano 310, ele morreu em 392, inventou uma heresia. O Apolinário ensinava que negava que Jesus encarnado teve um espírito humano. Ele achava que Jesus não teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma. Soma é a palavra grega para carne. Soma. E para a alma, psique, sede das emoções. Pneuma, a alma racional. Em relação a Jesus, ele dizia, o Apolinário, que ele possuía uma soma, ou seja, a carne, um corpo humano. E uma psique humana, mas não um espírito. Então, para eles, Jesus era corpo e alma, mas não tinha espírito. Para ele, o verbo era o espírito. Uma invenção. Porque então não é um ser humano pleno, porque o ser humano pleno é corpo, alma e espírito. Tá? Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, do espírito, né? Com isso, ele negava que Jesus tivesse um espírito humano. Foi condenado pela igreja, não pode. Nós temos que declarar que Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. O que é ser um verdadeiro homem? Ter corpo, alma e espírito. Para ser um homem pleno. Senão não é. Então é um ET, não é a mesma coisa? Tá? Reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento. Fala do corpo físico de Jesus. Fala da alma e do espírito de Jesus. Fala, a Bíblia fala, ele era um ser humano pleno. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a inculpabilidade, que Jesus nunca pecou. Mas ele é igualzinho a gente, é o verdadeiro homem. É o novo Adão. De modo que ele é o verdadeiro homem, como diz 1 Timóteo capítulo 2, 5. Porque há um só Deus e um só intermediário, intercessor entre Deus e os homens. Quem é esse intercessor? Jesus Cristo, homem. Nós só temos um intercessor, irmão, que é Jesus. O apolinarismo, então, foi declarado heresia no concílio de Calcedônia, no ano 451, quinto século depois de Cristo. Foi declarada herética a doutrina de Apolinário. Aí surgiu uma outra doutrina chamada monotelismo. Essa é a doutrina do patriarca Sérgio de Constantinopla. Ele dizia que Jesus só tinha uma vontade. O termo vem de duas palavras, monos, único, e telema, vontade, monotelismo. Tá? Era uma tentativa de conciliar a teologia dos monofisistas, da única natureza de Jesus, que os egípcios desposavam, com o credo de Calcedônia, que dizia que Jesus tinha duas naturezas. O monofisismo dizia que Jesus tinha uma única natureza, e que havia uma mistura entre o verbo e a carne. Era uma coisa híbrida, né? Uma mistura. Já a doutrina da igreja, a doutrina bíblica, diz que em Jesus é uma pessoa, mas tem duas naturezas. É verbo, Deus, e homem, carne. Ele tentou reconciliar isso, dizendo então que as duas naturezas de Jesus estavam intactas, separadas, inconfundíveis, em uma só pessoa, que é Jesus. Mas o terceiro concílio de Constantinopla, que foi no ano 681, portanto século VII, considerou o monotelismo herético, reconhecendo as vontades de Cristo. Então Jesus, como duas naturezas, ele é Deus e ele é homem. Portanto, não pode ter uma vontade só.
Tem duas naturezas. Tá? Então condenou o monotelismo. É evidente que ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana, sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era manifestação divina de Jesus, não é? Ao perdoar pecados, por exemplo, é natureza divina, não é natureza humana. O homem não tem esse poder. E o bispo Sofrônio, que foi patriarca de Jerusalém, no ano 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à vontade divina. Claro, a vontade humana, mas se são duas naturezas, não tem jeito de ter uma vontade só. E fechando, como essas heresias se apresentam nos dias de hoje? Como elas voltaram hoje com roupas novas? Bom, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Os heréticos dizem que Jesus esteve na Índia, mas Jesus nunca esteve na Índia. Jesus esteve no Israel, né, onde ele nasceu, esteve no Egito, quando ele fugiu, esteve na Fenícia, porque ele curou uma mulher sírio-fenícia. Então, foram os únicos locais que Jesus foi. Israel, Egito e sul do Líbano, que é a cidade de Sidom, que fica na Fenícia, no Líbano. Só nesses locais Jesus foi. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E espantem vocês, os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditam que Jesus visitou os Estados Unidos, que Jesus esteve falando com os índios na América do Norte. Os Mormons acreditam nessa bobagem escrita no livro dos Mormons. Está lá, eles acreditam nisso. Tá? Coisas completamente sem sentido, mas é uma crença, né? Uma crença, eles acreditam nisso, mas não tem base religiosa bíblica nenhuma, irmão. Isso é uma invenção do fundador do mormonismo, chamado Joseph Smith. Então eles acreditam nisso. A Bíblia, porém, nada menciona e ensina, e a Bíblia nos ensina a rejeitarmos as fábulas, a acreditar que Jesus esteve na América e falou com os índios, é uma fábula, né, irmão? Aliás, isso era um romance de um pastor presbiteriano que fala sobre a visita de Jesus nos Estados Unidos. E o Joseph Smith, acho que gostou muito dessa fábula e criou isso. Está lá no livro de Mórmon, que Jesus visitou os indígenas norte-americanos. É uma coisa, é fábula, a Bíblia chama de fábula. 1 Timóteo 4,7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um Jesus forasteiro. Não. A Bíblia mostra um Jesus ali, que nasceu e viveu naquela região da Terra Santa. E 3.2, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos, Nova Era, e essa turma que acha que Jesus morou na Índia, ou que acha que Jesus viveu nos Estados Unidos, é completamente contra os evangelhos. Os evangelhos não permitem isso. Parece uma coisa tão simples para nós, né? Mas milhares de pessoas acreditam nessas fábulas. Não é assustador? Milhares de pessoas acreditam que Jesus morou na Índia. Milhares de pessoas acreditam que Jesus pregou para os índios nos Estados Unidos. Milhares de pessoas. Parece uma coisa tão óbvia, tão absurda para nós. Mas o Deus desse século cegou o entendimento de muitas pessoas. E a pessoa acredita, irmão. Você vai falar para ela, não adianta. Você pode falar, ela acredita naquilo. Só mesmo o Espírito Santo para libertar o homem do pecado, não é? Então, o Senhor Jesus, ele é apresentado na Bíblia como alguém oriundo ali. Ele teve a infância ali em Jerusalém. Ele foi pregar ali. Ele ia nas festas. Quando fala que ele estava em Jerusalém, porque ele foi pregar. Mas ele cresceu em Nazaré. Cresceu, foi adolescente, foi na escola em Nazaré. Foi na sinagoga em Nazaré. Ele não era estrangeiro.
sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, irmão. Está lá no Evangelho de Lucas. Ao 8º dia, os seus pais foram no templo. Ele foi circuncidado. Ele foi apresentado no templo. Uma criança judia, cultura judaica. Falava como judeu, se vestia como judeu, se alimentava como judeu. Judeu, irmão. Aliás, sexta-feira, o pastor Ivan, falando aqui, ele falou algo muito interessante. Ele falou, por que o mundo odeia Israel? Por que as nações ímpias odeiam Israel? Porque Jesus é de Israel. Segundo a carne, o sangue de Jesus é o sangue judaico. Então o ódio à nação judaica, o ódio, esses partidos malignos, eles falam contra Israel, tudo que eles puderem prejudicar Israel, sabe por quê? Porque Jesus é judeu. Porque Jesus é israelita, irmão. Porque Jesus é da terra de Israel. Daí o ódio por Israel. Que Deus nos livre dessas ideologias de perdição. Então Jesus, tudo nele é cultura judaica, não tem nada a ver com a cultura hindu ou com a cultura pré-colombiana da América. Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Por que escandalizavam? Porque falavam, não é possível, eu conheço os irmãos dele, eu conheço, eu sei que ele é filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, Jesus era carpinteiro, eu conheço, ele é carpinteiro, irmão. Eu conheço o irmão dele, o Tiago, o José, Judas, Simão, as irmãs dele, Jesus tinha irmã, as irmãs dele moram tudo aqui. Agora, fala, não, irmão, isso aí não são, sabe o que acontece? Eles são os irmãos de Jesus de criação, não são, irmão? Ou então, como diz o catolicismo, são tudo primo de Jesus. Que primo? Eles se escandalizavam porque eles conheciam a família de Jesus. As pessoas em Nazaré se escandalizavam porque sabiam, mas a mãe dele é a Maria. Os irmãos dele, nós conhecemos os irmãos dele, as irmãs dele. Por isso que eles se escandalizavam. Nós conhecemos, não tem nada de anormal, é uma pessoa aqui nossa. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia, por exemplo. Aí, ninguém ia saber quem ele era, mas eles sabiam, eles conheciam muito bem quem era o Senhor Jesus. Considerações finais. É nosso compromisso seguir o exemplo do Senhor Jesus no relacionamento com as pessoas. Nós precisamos ter bons relacionamentos com as pessoas, bons relacionamentos com os nossos vizinhos, bons relacionamentos com as pessoas que nós trabalhamos, na faculdade, onde você estiver. Você pode ter um bom relacionamento, ser uma bênção, porque Deus nos chamou para sermos um canal de bênção na vida das pessoas. Sabe por que eu tenho que cultivar bons relacionamentos? Para eu poder levar uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra que tem poder no poder do Espírito Santo. Então, tenha bons relacionamentos para ser um proclamador do Evangelho. Esse é o objetivo, para você ser um canal de bênção. Hoje é o culto do Pai aqui, né, irmão Guilherme? Então, hoje é o culto do Pai aqui. Você convidou alguém para vir para o culto? Você só pode convidar se você tiver bom relacionamento. Porque se você não tiver bom relacionamento, como que você vai convidar uma pessoa? Como que você vai trazer uma pessoa hoje às 18 horas no culto do Pai? Todas as nossas congregações hoje têm o culto do Pai. Você já enviou um convite hoje para essas pessoas? Ah, irmão, estou orando. Não, irmão. Pega aí um banner, pede para o líder do Pai fazer um banner, que hoje é o culto do Pai, e envia, convida as pessoas. É você que tem que convidar, porque você tem relacionamento. Tem pessoas que jamais eu vou atingir, tem pessoas que jamais você vai atingir, mas eu atinjo. Eu atinjo porque são pessoas que são meus amigos. Hoje eu já convidei várias pessoas para estarem no culto do Pai lá no Jardim Nova Europa. Você já fez isso? Você já fez um convite? Só pode fazer quem tem relacionamento. Quem conhece. Você sabe, talvez você viu pessoas aqui que nunca mais voltaram na igreja. Faça a sua parte. Manda um convite. Às vezes você tem o telefone, o WhatsApp, grupo de WhatsApp. Envia um convite. Tem gente, irmãos, que só está esperando você convidá-lo para vir no culto hoje à noite. Só está esperando você que é amigo dele, você que é amiga dela. Pessoas que confiam em você, só está esperando um convite seu. E por que você não convidou até agora, meu irmão? Então, pelo amor do Senhor Jesus,
Convide alguém para vir no culto hoje. Encha essa igreja essa noite, porque Deus vai usar a palavra profética. Haverá cura, haverá libertação, haverá batismo no Espírito Santo. Faça a sua parte. Convida alguém para vir no culto hoje, irmão. Se você sabe de irmãos que não têm vindo, está distante, convida ele. Hoje é o dia do culto do Pai, que é o programa de integração e adoção. Convide, irmão. Seja um instrumento. É isso. Jesus era um instrumento. Ele se relacionava com pessoas para poder levar uma palavra. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade de Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus, verbo, e o verdadeiro homem, carne. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, espírito, alma e corpo, viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém. Graças a Deus. Se algum irmão tiver condições econômicas, disponibilidade, e quiser fazer parte do nosso grupo, nós, se Deus permitir, estaremos fazendo a nossa viagem para Israel. Inclusive vamos visitar Galileia, vamos visitar essa cidade de Cafarnaum, que você viu as fotos, novembro de 2025. Dá tempo ainda, tira a foto aí, ó, dos contatos, e vamos juntos. Dá tempo de você dividir em algumas parcelas e fazer essa viagem maravilhosa, que é uma imersão na Terra Santa, aprendendo a cultura, aprendendo as passagens bíblicas, a geografia e a história. E na próxima aula, meus irmãos, o que nós vamos estudar? Pensa numa aula linda. Nós vamos entrar na paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Venha participar da aula de número 9, que todos tenham uma semana de paz, de bênção, de saúde, de vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém.